Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos discutir neste vídeo a representação gráfica de uma função afim. Nós já vimos que função afim é uma função de modelo geral f de x igual a x mais b, onde a nós denominamos de coeficiente angular e b de coeficiente linear. Por exemplo, na função f de x igual a 2x mais 3, temos que o coeficiente angular será igual a 2, ou seja, a x, portanto 2x, e o coeficiente linear mais 3, porque ax mais b. Como representar graficamente uma função afim? Por exemplo, como representar o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3? Uma possível estratégia é atribuir diferentes valores para x e determinar o seu correspondente f de x, ou seja, isso nos dará um par ordenado x f de x, e nós sabemos que um par ordenado pode ser representado como um ponto no sistema cartesiano. Por exemplo, podemos atribuir para x o valor 1. Atribuindo para x o valor 1, o f de 1 será 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Isso então nos dá um par ordenado para x1, f de x, 5. Localizando graficamente para x1, f de x, 5. Então, este é um dos pontos que faz parte do gráfico da nossa, atribuindo outro valor. Por exemplo, se o x for, vamos atribuir aqui o menos 1, o f de menos 1 será 2 vezes o menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o f de menos 1 será menos 2 mais 3, 1. Ou seja, temos o par ordenado menos 1, 1, que está localizado nesta posição, menos 1 mais 1. Da mesma forma, se nós atribuirmos para x igual a 2, o f de 2 será 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Que nos dá o ponto, portanto, 2, 7. E o ponto 2, 7, x igual a 2, y igual a 7. E assim sucessivamente. Supondo que eu atribua para x menos 2, o ponto será de coordenadas menos 2, menos 1, que estará nesta posição. Atribuindo para x 0, o nosso ponto terá coordenadas 0, 3, que estará nesta posição. Nós observamos que os três pontos estão alinhados sobre uma linha reta, o que pode ser observado facilmente colocando a reta que indica o alinhamento dos 5 pontos, que nos permite traçar esta linha que conterá os 5 pontos. De forma geral, podemos dizer que o gráfico de uma função afim é uma linha reta. A geometria nos ensina que para determinar uma reta bastam dois pontos distintos. Ora, se bastam dois pontos distintos, nós podemos obter qualquer dois pontos da função. Não há necessidade de traçar 5 pontos como fizemos anteriormente. E existem dois pontos que são importantes, que são fundamentais dentro da função afim. Um deles é o coeficiente linear b. Esse coeficiente determina exatamente a posição em que a função cruza o eixo y. Isso porque para x igual a 0, a nossa função geral f de x igual a ax mais b teria por f de 0 a 0 mais b. Ou seja,
o f de 0 é igual a b. Portanto, como identificado aqui, é um ponto que eu chamei aqui de b, de coordenadas 0 para x, b para y. Um segundo ponto é o referente à raiz da função. Nós sabemos que a raiz da função é o valor de x para que f de x seja igual a 0. Ora, se nós admitirmos que f de x é igual a 0, então a nossa função neste valor de x cruzará o eixo x, porque teremos o ponto x, 0 da função, 0, que é o valor de f de x. Por exemplo, qual é o gráfico da função f de x igual a x mais 4? Bom, inicialmente nós sabemos que a função cruza o eixo das ordenadas no ponto b, 0, 4. A nossa função é a função f de x igual a x mais 4. Portanto, o coeficiente linear b é igual a 4. Logo, nossa função cruzará o eixo das ordenadas nesta posição e tem por coordenadas 0 para x, 4 para y. A segunda informação é que a função cruza o eixo das abscissas, ou seja, o x, no zero ou na raiz da função. Ou seja, para o f de x igual a 0. Como a nossa função f de x é igual a x mais 4, é a expressão x mais 4 que será igual a 0. Portanto, x será igual a menos 4. Então, nossa função cruzará o eixo das abscissas no ponto de coordenada menos 4, 0. O ponto de coordenadas menos 4, 0 está nesta posição. X menos 4, y 0. Alinhando esses dois pontos com a régua, temos então a reta que representa a função f de x igual a x mais 4. É uma reta crescente que passa pela raiz da função menos 4, 0 e no eixo y no ponto de coordenadas 0, 4, correspondente ao coeficiente linear da nossa função. Vamos ver agora um segundo exemplo. Construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Primeiro, utilizando o coeficiente linear b, que em nossa função f de x igual a menos 2x mais 4 é igual a 4. Ou seja, vimos que ele define para nós o ponto de coordenadas 0, 4. Portanto, a nossa função, como vimos no exemplo anterior, cruza o eixo y nesta posição. Segundo, obtendo e representando a raiz ou zero da função, ou seja, eu quero saber qual é o valor de x para que f de x seja zero. Como a nossa função f de x é a função menos 2x mais 4, portanto, é ela que será igual a zero. Isolando o x, o 4 que está somando irá subtraindo, o menos 2 que está multiplicando irá dividindo. Portanto, x igual a menos 4 sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 será mais 2. Então, a raiz da função, ou o zero da função, ou seja, o valor de x em que f de x é igual a zero, será x igual a 2, o que nos dará o ponto de coordenadas 2 para x, 0 para y, ou seja, o ponto que a função cruza o eixo x é este aqui. Alinhando esses dois pontos com a régua, uma vez que sabemos que a representação gráfica da função afim é uma linha reta, temos então esta reta que cruza o eixo y na posição x0, y4 e o eixo x na posição a raiz da função 1, 2, 0. Nossa função é decrescente
E quem determina se a função é crescente ou não será analisado no vídeo referente à análise do comportamento gráfico de uma função afim, é o coeficiente angular. Vimos então que para representar o gráfico de uma função afim é necessário suficiente dois pontos. Podemos utilizar qualquer dois pontos, mas podemos utilizar também dois pontos bastante simples, um deles o coeficiente linear, dado pelo valor de b, e outro a raiz da função, ou zero da função, resolvendo a equação resultante e igualando se a função é igual a zero. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e analisei neste vídeo a representação gráfica de uma função afim. Temos outros vídeos na minha página do YouTube. Caso deseje e precise esclarecer dúvidas, estejam à vontade. Até a próxima!